Olá, amigos de Carta Capital, sejam bem-vindos a mais um programa Fechamento. O meu nome é Rodrigo Martins, eu sou um dos editores da revista Carta Capital e hoje eu estou na companhia do repórter especial André Barrocal, direto de Brasília. Seja bem-vindo, André. Boa noite, Rodrigo. Boa noite, Mariana, nossa colega. Boa noite ao nosso convidado também e para todos que nos assistem. Também estamos na companhia da repórter Mariana Serafini, direto de São Paulo. Seja bem-vinda, Mariana. Boa noite, Rodrigo. Boa noite, Barrocal. Boa noite também ao nosso convidado e todos os nossos queridos leitores que nos assistem. E como os meus colegas anteciparam, temos a presença de um convidado especial, o jurista Lênio Streck, professor de Direito Constitucional da Unicinos e pós-doutor pela Universidade de Lisboa. Seja muito bem-vindo, doutor Lênio. Opa, obrigado. Bom, nós convidamos o doutor Lênio aqui para falar sobre o julgamento, né, das ações que podem resultar na cassação do mandato do senador Sérgio Moro. Moro, em duas ações diferentes, uma movida pelo PL e outra pela Federação Brasil da Esperança, encabeçada pelo PT no Paraná. Nessas duas ações, Moro é acusado de abuso do poder econômico, Caixa 2 e uso indevido dos meios de comunicação. O Ministério Público entende que ele cometeu apenas o primeiro crime e enfatiza ali o fato dele ter feito uma pré-campanha para a presidência da República pelo Podemos, antes de se candidatar ao Senado, que consumiu aí um valor expressivo, mais de 2 milhões de reais em consultorias, eventos, produção de vídeos, e isso teria colocado ele numa situação de vantagem indevida em relação aos demais candidatos. A desembargadora Cláudia Cristina Cristofani pediu vista do julgamento ontem, por isso o julgamento foi paralisado, só deve ser retomado na próxima segunda-feira, quando ela se compromete a manifestar, né, a sua decisão. E antes desse pedido de vista, o placar estava empatado. O relator Luiz Falavinha Souza votou pela improcedência das ações e o desembargador José Rodrigo Sade abriu a divergência, entendendo que sim, Moro cometeu abuso do poder econômico. Doutor Lênio, na argumentação do relator, ele entende que Moro não pode ser responsabilizado pelos gastos da pré-campanha para a presidência da República pelo Podemos, porque, de acordo com ele não tinha como saber que a sua candidatura presidencial não ia decolar e que, mais tarde, viria a se viabilizar sua candidatura ao Senado pelo Paraná. No entanto, o desembargador José Rodrigo Sade entende que, embora ele, enfim, possa até não ter planejado isso, concretamente ele se beneficiou dessa vantagem. Na avaliação do senhor, qual entendimento deve prevalecer e qual a sua avaliação sobre esse caso? Bom, a primeira coisa que impressiona nisso é o modo como nós tratamos do dinheiro público. A gente vai trabalhando e vai tratando, vai falando em milhões, as pessoas não sabem quanto é isso, né? A população não imagina, o sujeito que ganha 3, 4 mil, não imagina que o cara alugou um carro blindado, o outro fez aquilo. Isso há necessidade de nós, digamos, descascarmos esse fenômeno, né? Tirar aí as camadas poluidoras primeiro, assim, para esclarecer para a população. Acho que a grande mídia e a mídia alternativa ou progressista devia mostrar, por exemplo, o absurdo que os comitês ou os partidos não têm o accountability dessas verbas todas. Hoje, o sujeito que é presidente de um partido, ele detém um poder bárbaro e, portanto, ele distribui essa verba. E veja esse caso. Moro gastou uma fortuna do dinheiro público, usasse isso para outras coisas, e há uma espécie de normalização desse tipo de atitude. Intuitivamente, eu quero dizer para vocês
a partir dos 2 votos, eu quero dizer que eu não acredito na cassação. Intuitivamente, não, eu acredito que ele escape. E aí vai ser outra discussão depois, porque no Brasil há muito protagonismo individual nas decisões judiciais. Então, no Brasil, a gente fica pensando se fulano estiver no tribunal ou não estiver, o resultado vai ser diferente, porque a gente não depende da estrutura, nós não nos acostumamos. Isso é um problema histórico do Brasil, né? Aqui no Rio Grande do Sul, houve a Revolução Federalista de 1923 e houve uma revolta contra o establishment do Borges de Medeiros, enfim, e Assis Brasil e outros se revoltaram contra. Quando fizeram finalmente a paz no Pacto das Pedras Altas, um sujeito tosco, assim, que era o Honório Lemes, disse uma frase bem pueril, assim, mas que diz muito do problema do direito brasileiro, que tem tudo a ver com o Sérgio Moro, né, e companhia. Ele diz assim: queremos leis que governem os homens e não homens que governem as leis. Nós dependemos dos protagonismos. Inclusive, nós dependemos do Xandão, nós dependemos do Gilmar Mendes. A democracia brasileira dependeu do Supremo, dependeu do protagonismo de alguns ministros. Ou seja, nós precisamos decantar a democracia brasileira para que um dia a gente, quando vá discutir um assunto como o Moro, primeiro, se uma democracia funciona, Moro não seria nem candidato. Segundo, sendo candidato, não poderia gastar esse dinheiro. E terceiro, ao gastar, se aplicaria a ele o precedente que está lá do caso da Moro de Saias, que é a Selma Arruda. Hoje, o que nós temos? Nós estamos hoje discutindo o protagonismo, quer dizer, qual é a questão? Nós dependemos do juiz. Então, numa sociedade que você depende do bom juízo, do mau juízo, ou do bom promotor, enfim, você não depende do direito, você acaba dependendo das decisões individuais. Isso levou a Lava Jato. A Lava Jato é produto desse tipo de coisa. A Lava Jato é produto de protagonismos de juízes e membros do Ministério Público. E nós não aprendemos nada com isso, porque continuamos dependendo de protagonismos. Nossa democracia sempre será frágil se ela depender da boa vontade de João, Pedro e Paulo, e não da estrutura. Essa é uma análise que a esquerda brasileira, que cai nessa armadilha também, que deveria muito mais se preocupar com as decisões que vêm de uma estrutura, porque se a gente depende de determinados comportamentos judiciais, o judiciário é conservador, o Ministério Público é conservador, entendeu? E nós sempre dependemos, então, no Brasil, da boa vontade de alguns conservadores, como o próprio Supremo Tribunal. Isso é uma discussão, digamos assim, metodológica no plano estrutural. No caso concreto, se o direito obedecesse a si mesmo, se nós tivéssemos coerência e integridade, ou seja, um dispositivo que tem lá na lei dizendo que todas as decisões devem ser coerentes e íntegras, etc., o Sérgio Moro estaria cassado. Mas o direito não obedece a si mesmo. Por isso que eu, particularmente, sou cético com relação a isso, mas isso por uma intuição, porque eu não conheço o processo a miúde. Eu tenho 2 versões. Veja, começa por aí já. As 2 versões totalmente antitéticas me preocupam, porque nós dois estamos olhando, uma bola jogada na área e, bom, 1 metro para fora, nós dois sabemos que não foi pênalti. Meio metro, 20 centímetros, nós vamos discutir no VAR.
esse caso aqui, nós estamos olhando o mesmo fenômeno, um dizendo que 1 metro para fora e o outro está dizendo que foi dentro da área. Não, não pode ser nem 1 metro para fora, nem 1 metro para dentro. Afinal, foi ou não foi pênalti? Essas duas questões antitéticas, duas versões do mesmo fato, me preocupam, porque dá a impressão exatamente de que nós dependemos daquilo que cada um entende. Fazer uma brincadeira aqui para os nossos ouvintes, no direito a gente tem uma coisa chamada hermenêutica, né? Hermenêutica vem de Hermes. Hermes era um semideus que fazia intermediação entre o que os deuses diziam e o que os mortais absorviam. Nunca se soube o que os deuses disseram, só se soube o que Hermes disse que os deuses disseram. Então, Hermes ficou extremamente poderoso. A nossa grande luta no direito é botar um freio em Hermes. Como a gente amarra esse cara? Porque, no fundo, Hermes é um sujeito perigoso. Por quê? Porque nunca se sabe o que a lei diz, só se sabe o que alguém diz que a lei diz. E o que a lei diz, afinal de contas? Aquilo que o sujeito diz que a lei diz. Mas que parâmetros eu tenho para dizer que isto é correto ou não? Quando duas decisões são totalmente antitéticas assim, me dá a impressão que, de um lado e do outro, há um protagonismo. Né? Um protagonismo, e, portanto, a gente não sabe o resultado. Eu, sinceramente, não faço apostas em nada, eu não apostaria, né? Mas eu quero apenas dizer que a minha intuição, que a minha experiência, aponta, sim, digamos assim, para a má notícia, no contexto, que acho que é bem provável que o Sérgio Moro escape disso. Professor, nesse momento que o processo, que foi pedido vistas do processo e volta só na segunda-feira, parece uma manobra para ganhar tempo? O que pode ser feito nesse meio tempo? A que manobras o Moro pode recorrer em sua defesa? Bom, às vezes o pedido de vista funciona normalmente, numa lógica. O próximo a votar pede vista porque ele tinha a intenção de votar X, aquele que acabou de falar convence ele do contrário. Como ele tinha um voto escrito, ele pede o tempo para que reelabore o seu voto. Então, a hipótese A, a hipótese que pode ser, é que a desembargadora que estava por votar pediu vista porque ela tinha a intenção de, no seu voto, de absolver Moro. Como ela viu o outro voto, ela pode estar mudando de ideia. Por outro lado, ela também pode estar com o seu voto na direção X e aí quer incrementá-lo, ou simplesmente ganhou 2 dias, ou 3 dias, ou 4, para levar para a semana seguinte. Difícil de dizer, mas não há nada a fazer no meio disso, porque é lícito, no Supremo, pedidos de vista acontecem às vezes até do próprio relator. Eu já vi processos em que o próprio relator, que é o encarregado, que deveria conhecer o processo, depois que começa o julgamento, eu vou pedir vista. Aí o outro disse assim, mas é você que tinha o processo, vista de você mesmo? Aí o cara disse, porque tal, aí mais 30 dias. Essas coisas que são do cotidiano, né? Das práticas jurídicas. Professor, boa noite mais uma vez. O senhor já disse aí, na sua primeira resposta, que não acredita na cassação de Sérgio Moro. Mas ele e a esposa Rosângela parecem acreditar na hipótese da cassação. Rosângela é deputada federal eleita por São Paulo em 2022 e no início desse ano ela pediu a mudança do domicílio eleitoral de São Paulo para o Paraná de novo. E há uma ação na Justiça Eleitoral do Paraná contra essa transferência,
por entender que se trata de uma fraude, porque ela maneja o domicílio ao bel prazer aí, sem se importar com eleitores. O ex-procurador-chefe da Força Tarefa da Lava Jato, Deltan Dallagnol, que se elegeu deputado federal pelo Paraná em 2022, teve seu mandato cassado no ano passado na Justiça Eleitoral, porque ele renunciou ao cargo no Ministério Público para evitar um processo judicial e esse processo, ou melhor, um processo administrativo, e esse processo poderia impedi-lo de concorrer. Por feito esse preâmbulo, eu queria lhe perguntar, por que o senhor acha de agentes da lei, no caso específico de Sérgio Moro e Deltan Dallagnol, manejarem agora, que não estão mais aí como agentes da lei, manejarem a lei ao seu bel prazer, aí, conforme as suas próprias vontades? Bom, para começar, o Sérgio Moro fez toda uma manobra, foi se candidatar em Curitiba, depois que já tinha sido posto o seu domicílio em São Paulo, que ele chamava lá de hub, né? Depois foi concorrer pelo Paraná. Só isso já deveria... O que eu quero dizer, desde o início, é que algumas coisas tão claras assim, sobre domicílio e sobre afinal de contas, qualquer um sabe que Moro não morava em São Paulo. E qualquer um sabe que se você transfere em cima do laço, isso também não vale. Mas acabou isso tudo, ele não está sendo discutida a cassação dele por isso, está sendo por outra razão. Ela não está em risco o mandato dela, a não ser por gastos também. De novo, o problema do dinheiro, são milhões e tal que andaram para lá, mas agora ela está querendo mudar para o Paraná, e aí previamente já estão colocando obstáculos com relação a isso. O simples fato de fazerem isso já é uma espécie assim, de escárnio com a administração da justiça. O Dallagnol perdeu o mandato por uma pataquada dele, porque ele saiu do Ministério Público quando ele mesmo, esse é o tipo assim do árbitro de futebol que dá um pênalti contra si mesmo, assim. Então, ele como alguém do direito deveria saber que naquele momento que ele saiu, ele não poderia sair ainda porque não tinha esgotado, porque ele tinha recorrido da decisão. Foi ele mesmo que criou o problema para ele, nesse sentido, né, o Dallagnol. E agora, ele que defendeu a lei da ficha limpa, né? Ele foi um dos... Além disso, eles, de forma enlouquecida, defenderam a lei da ficha limpa, defenderam a lei das 10 medidas, até o fim do habeas corpus. Eles queriam o fim de todos os direitos, a não ser aqueles que ficavam para eles, né? Sem dúvida nenhuma. Essa gente quebrou o nariz nessa coisa e tem muita coisa ainda para descobrir. Tem o processo do CNJ, estamos todos curiosíssimos para saber quais são as cobras. Sabemos que tem cobras e lagartos, só não sabemos ainda, são cascavéis, urutus, etc., que sairão dessa coisa toda. Afinal, ninguém, qualquer um em contabilidade, sabe que a diferença de 2 centavos dá para descobrir com um toque de computador. Agora, 2 bilhões parece-me talvez mais simples ainda. Então, não se sabe o que vai acontecer, não se sabe o que aconteceu lá dentro. Vamos esperar esse grande relatório que ainda vai sobrar para Moro e Dallagnol. Mas, de todo modo, sobrando não impede eles, porque isso é tudo uma coisa que demora. Isso é que nem Bolsonaro. Bolsonaro já devia ter sido processado, a denúncia já devia ter sido recebida, esse processo devia estar terminando. Aí nós temos o quê? Temos aí a delação do Mauro Cid, que é uma delação Sherazade, 1001 noite. No mundo todo, não existe comparativo no mundo de uma delação que dure 8 meses. E cada dia eu fico imaginando a cena, o Mauro Cid com os seus captores, dizendo: eu tenho uma nova história para o Sherazade. E o cara estava pronto para cortar a cabeça da Sherazade, e a Sherazadezinha: mas eu tenho outra história. Aí o cara disse: pô, conte-me tudo, só amanhã. Só amanhã. Aí começa de novo o Mauro Cid. Assim ele vai enrolando, faz 8 meses. O tempo conspira contra o sistema de justiça.
a favor de Bolsonaro. Cada dia que passa, isso é que nem a guerra de Israel. Cada dia que passa, Israel se afunda mais. É ruim o tempo contra Israel. Assim aqui, cada dia que passa é ruim para o sistema de justiça, é bom para Bolsonaro. O sistema tem que ser mais rápido, mais expedito. O caso do Moro e do Dallagnol, quanto tempo está isso? Isso já devia ter sido feito há muito tempo. Se começar agora, isso não vai atrapalhar a vida nem do Dallagnol para ser candidato a prefeito de Curitiba e nem vai atrapalhar a vida do Moro. O que atrapalha a vida do Moro, nesse caso, atrapalharia a vida dele, seria essa cassação. Fora disso, tudo isso são coisas ainda por vir. Ainda tem questões para discutir. Moro já não é mais juiz, afinal, como ele será processado, quem o processará, em que circunstâncias, ele tem foro agora, como é que é a posição do Supremo sobre isso? Gente, isto tudo é um grande caleidoscópio jurídico que, uma vez bem manejado e interpretado, vai levando, né, isto para as calendas. Né? Isso, o tempo conspira a favor de Moro, a favor de todas essas pessoas envolvidas, né? E conspira contra nós, contra o sistema de justiça. Doutor Lênio, eu gostaria de retomar um ponto que o senhor mencionou na sua primeira resposta, que é esses protagonismos do judiciário. Todos nós sabemos que a palavra final sobre a cassação do Moro não será dada pelo Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, e sim pelo Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, em Brasília, né, que tem a presença de ministros do Supremo. E o que me chamou a atenção essa semana foi uma notícia de que o ex-juiz Sérgio Moro, no meio do julgamento dele, no seu processo de cassação, se reuniu com o ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, segundo o que foi noticiado, para abrir um canal de diálogo. Que raio de canal de diálogo é esse que está sendo travado? E que tipo de diálogo ele está buscando com o Gilmar Mendes e para qual finalidade exatamente? Pois é, eu não conheço, eu não vi bem o que está acontecendo. O Brasil o Brasil tem peculiaridades. O Brasil tem 3 modos de compreender o Brasil. O Brasil tem um modo em que as elites sempre se antecipam, e por isso que aqui, na hora H, você faz um freio de arrumação, etc. Anistia, se concede anistia para devedores. Porque a gente fala em anistia, as pessoas esquecem que todos os dias o governo aí está dando anistia para devedores, as pessoas não pagam suas contas, depois vem uma grande anistia, os estudantes também já aprenderam a não pagar o FIES, também vem a anistia de 90 e tantos %, e a anistia que se fez aos militares deu no troco, porque o 8 de janeiro é um troco daquilo que não foi feito no passado, quando a gente não cumpre as coisas que a gente tem que fazer, depois vem o retruco, é uma espécie de backlash do sistema, é o bumerangue, ele vem e bate forte. Então, essas coisas acabam acontecendo. Então, o Brasil tem um modo de fazer acomodações. Eu não conheço detalhes, né? Quem estava nessa reunião, se já aconteceu a reunião, etc. Passei o dia dando aula hoje e não acompanhei, mas são coisas próprias assim de uma espécie de uma análise weberiana do Brasil. Eu acho que se chamasse quem melhor poderia explicar isso, se tivesse vivo, seria talvez o Raimundo Fauro, né, que fala dos estamentos, estamentos, etc., do que o Caio Prado, que era um marxista, entende? Que há 2 grandes modos de olhar o Brasil, né? Então, a gente... Claro, os marxistas explicam muito bem que é o problema da escravidão, ok. Mas quando você vê o comportamento das autoridades e o modo como no Brasil se estabelecem os estamentos,
você começa a pensar assim, mas tá certo, uma análise estrutural é muito mais dependente de uma espécie assim de desenvolvimentismo, marxismo, mas, por outro lado, cara, patrimonialismo, a burocracia, o modo como circulam as elites, é bem weberiano isso, entende? Pois é. Que explica um pouco. O Estado é privado, né? Porque aí é uma mistura de público e privado. Veja, por exemplo, a fundação do Dallagnol. Ele pega o dinheiro, eles iam administrar esse dinheiro. Isso é patrimonialismo na veia. Isto é, a mistura do público e o privado. Quer dizer, aquilo que os antropólogos vão trabalhar aí da casa e o jardim. Você mistura a sua casa do jardim da sua casa com a praça. Você mistura e já você não sabe mais qual é o lugar que você ocupa. Isso, no Brasil, é muito, muito. Veja, por exemplo, penduricalhos no judiciário, vantagens de funcionários públicos em geral. O sujeito, no Brasil, a gente o sujeito entra no serviço público e acha que, bom, não vai ser mais demitido, vai trabalhar menos e vai ganhar mais. Um pouco de que, bom, eu vou me associar agora ao Estado, eu vou buscar o meu quinhão. Tem um pouco dessa questão. Por isso que sempre se diz, não, mas aí cada autoridade tem o seu carro. No mundo todo não é assim. Por que especificamente nós achamos tão normal que o cara saia do carro, abra a porta para você e, por exemplo, um tribunal que tenha 400 juízes ou desembargadores tenha 400 carros à disposição e 800 motoristas, porque eles têm que fazer o revezamento. O cara vai dizer assim, sim, mas precisa. Aí me explica por quê. Essa é a questão. Pergunta para o primeiro-ministro de um país europeu por que não é assim. Essas coisas, eu estou apenas dizendo que analisar as coisas que acontecem no Brasil necessita todo um processo, usar um palavrão aqui, um processo epistemológico de compreensão desse problema. Se a gente for direto, vai quebrar a cara, porque não vai dar certo. Tá certo. Doutor Lênio, eu agradeço muito pela sua presença, pela sua participação hoje. Professor que está sempre aqui conosco, sempre comentando, sempre participando. Muito obrigado. Um grande abraço, desculpe, assim, às vezes um pouco azedo e tal, mas é que a gente está há tantos anos nessas coisas e... Não, mas você está no lugar certo, porque aqui todo mundo é azedo. Então, pronto. Então, inclusive recomendo muito a leitura dos Donos do Poder, do Raimundo Faoro, para entender o que sem preconceitos, porque tem muita gente da esquerda, amigos meus, que eu estudei bastante e escrevi sobre isso também. Tem uns amigos meus assim que não querem discutir o assunto. Outro dia eu levei um monte de chinelada num grupo, que eu quero sair, vem com esse cara, eu disse, querido, é que, primeiro, vocês nunca foram das instituições, vocês estão numa instituição, são da universidade. Eu fui do Ministério Público, 29 anos. Então, para mim, o Faoro, quando analisa as coisas, o Faoro, me dá a impressão que ontológico, eu toco, assim, eu chego a tocar nas coisas, assim, o privilégio, essas coisas, a gente toca neles. Então, tem que ler sem preconceito. Você tem toda a razão. Certo. Doutor, mais uma vez, muito obrigado. E vamos dar aqui continuidade ao nosso programa. Aliás, não sei nem se o Barrocal vai querer comentar essa parte dos privilégios do judiciário, que é uma pauta recorrente sua, né, Barrocal? O Brasil nos alimenta com essa pauta reiteradamente. Gosto de abordar o assunto porque tem uma visão muito parecida com a que o nosso entrevistado acabou de colocar. Privilégios demais para essa casta. O Brasil tem o judiciário mais caro do mundo e boa parte da explicação é salário alto, mordomia, auxílio disso, auxílio daquilo, o fim da picada. Tá certo. Bom, e
Aproveitando que eu já puxei você para o assunto, eu gostaria de tirar uma dúvida com você, que está aí em Brasília, acompanhando de perto. Está tendo todo um buzuzu na mídia sobre uma eventual troca de comando na Petrobras, uma eventual demissão do Jean Paul Prates, se a Luizo Mercadante poderia ser um nome substituto ou não. O que tem de fogo e de fumaça nessa história? Rodrigo, é concreto que existe um embate dentro do governo entre o presidente da Petrobras e o ministro de Minas e Energia. E esse embate ficou muito claro na decisão da Petrobras, uma decisão recente aí, de não distribuir lucros e dividendos para os seus acionistas, não distribuir dividendos para os seus acionistas, em razão do lucro fantástico, mais uma vez, que a empresa teve. E essa decisão de segurar os lucros, ela foi aprovada no Conselho de Administração da companhia contra a posição defendida por Jean Paul Prates, o presidente da empresa, que também é membro do Conselho de Administração. A bancada do governo votou no Conselho de Administração contra Jean Paul Prates. E são pessoas, essas que votaram, essas da bancada do governo, indicadas, por exemplo, pelo ministro de Minas e Energia. Então, primeiro, o problema é real. Existe uma divergência sobre os rumos da Petrobras entre a visão do presidente da companhia e o ministro de Minas e Energia. O que detonou essa notícia de hoje quanto à demissão de Jean Paul Prates? Foi um pedido que, segundo a Folha de São Paulo, ele fez de uma audiência com o presidente Lula para colocar o seguinte: presidente, é para eu continuar ou não é para eu continuar? Porque eu tenho apanhado aí da mídia de membros do governo. Qual foi o último episódio de apanhar na mídia por membros do governo? Uma entrevista concedida ontem pelo ministro de Minas e Energia para a Folha de São Paulo, em que parte grande dessa entrevista foi justamente sobre os rumos da Petrobras. Agora, então esse é o cenário, existe o problema é real. Agora, qual vai ser o desfecho? Eu não me arrisco aqui a dizer, Rodrigo, qual vai ser o desfecho, se teremos ou não mudança no comando da Petrobras, por uma razão. Se houver uma mudança no comando da companhia nesse momento, mais problemas surgirão aí no tal do mercado. É possível que o preço das ações da companhia despenque mais uma vez, como, aliás, despencou quando a companhia decidiu segurar os seus pagamentos de dividendos para os acionistas. Então, Rodrigo, é isso. O cenário é esse aí, para responder de forma resumida ao que você me perguntou, é isso aí. Tá certo, Barrocal. Bom, e antes de entrar aqui na pauta da edição semanal de Carta Capital, eu vou perguntar para a Mariana, que costuma acompanhar a política da América Latina, essa questão do Maduro ter promulgado uma lei que seria o quê? Uma espécie de anexação da província de Essequibo na Venezuela? Mariana, explica para a gente um pouquinho melhor. Complexa essa história, viu, Rodrigo? Mas é isso mesmo. O presidente Nicolás Maduro da Venezuela está reivindicando a soberania do território de Essequibo, que fica ali, pertence à Guiana, a antiga Guiana inglesa, né? E que fica na fronteira com o Brasil, Venezuela, Suriname. E esse território que fica do lado da Venezuela, o presidente Maduro quer anexar, porque é uma disputa territorial que já existe há mais de 100 anos entre os dois países, e ele agora promulgou uma lei que anexa esse território. A questão é que a Guiana não vai simplesmente entregar o seu território assim, né? Eles também já emitiram uma nota dizendo que não reconhecem essa anexação. É curioso que agora o que vai acontecer nesse debate com relação ao Brasil? Como que o Brasil vai se posicionar sobre isso? Tem-se muita expectativa de que o presidente Lula e o Itamaraty podem ser importantes para esse diálogo, não só porque o Brasil faz fronteira com os dois países, mas também porque o Brasil tem aí um peso diplomático na América Latina e um histórico de participar da resolução de conflitos pelo diálogo e não impulsionando o conflito. A questão é que a Venezuela também está passando por mais um processo eleitoral e, recentemente, a chapa da oposição
ao Nicolás Maduro, não conseguiu firmar sua inscrição para as eleições. Esse episódio acabou abalando um pouco a nossa relação presidencial do Lula com o Maduro. O presidente Lula se manifestou sobre isso, manifestou descontentamento com essa censura, digamos assim, à oposição. Então, isso poderia ser um problema nesse diálogo nesse momento. Mas a gente se pergunta por que o Maduro está tentando agora disputar esse território em 2024. A disputa existe há muito tempo, mas recentemente foi descoberto muito petróleo nessa região de Essequibo. E aí, então, tem tanto um interesse externo de grupos econômicos que já atuam nessa Guiana, cuja capital é Georgetown, e também o interesse agora da Venezuela, que já é um grande país explorador de petróleo nesse território. É uma disputa que está só começando, porque essa ação da Venezuela de declarar a anexação não vai ser simplesmente aceita, também não vai começar um conflito, uma guerra entre os dois países. Foi firmado um acordo no fim do ano passado de que esse impasse não vai ser resolvido via conflito, então a gente ainda não sabe exatamente como que vai avançar, mas a princípio espera-se que seja só pelo caminho do diálogo. Tá certo, Marina. Aliás, Barrocal... Rodrigo, desculpa. Claro. Pode falar. Se você me permite aqui, nós tivemos um comentário feito pelo chat a respeito de Petrobras, e aí talvez eu não tenha me expressado bem, vou fazer um comentário adicional aqui. O Antônio Abreu, uma pessoa que se identifica como Antônio Abreu, escreveu o seguinte: quando temos um CEO na Petrobras que defende não distribuir dividendos, é sujeito a um ataque para ser substituído por outro que defende o contrário. CEO é basicamente o presidente da empresa. Antônio Abreu, a situação é oposta. O presidente da Petrobras atual era a favor de distribuir dividendos para os acionistas da companhia. O ministro de Minas e Energia e a bancada do governo no Conselho de Administração da Petrobras que eram contra. Então, o presidente da companhia foi derrotado recentemente numa reunião do Conselho de Administração e, por isso, não houve pagamento de dividendos para os acionistas da empresa. E aí, para falar só um pouquinho mais e deixar mais claro para quem nos assiste, o que é que tem de divergência entre Jean Paul Prats, o presidente da empresa, e Alexandre Silveira, o ministro de Minas e Energia? Jean Paul Prats, ele não é tão favorável assim a controlar o preço da gasolina, porque entende que com uma cobrança mais cara da gasolina, a empresa vai ter dinheiro para investir, e esses investimentos ajudarão a economia brasileira. O ministro de Minas e Energia acha que tem sim que controlar mais o preço do combustível e baratear mais gasolina, baratear mais o álcool, o diesel. Então, esse é o pano de fundo mais amplo da divergência entre a Petrobras e o Ministério de Minas e Energia, e essa divergência que desembocou aí numa situação mais ou menos dramática nas últimas horas, com essa especulação de que pode haver uma mudança no comando da Petrobras. Tá certo, Barrocal. Eu vou pedir para o Kaká só exibir aqui a capa da edição de Carta Capital que acabamos de fechar, que trata aí da questão ambiental, né? O agronegócio brasileiro está sofrendo impactos das mudanças climáticas. Recentemente, inclusive, pediu socorro ao governo por conta de quebras de safra decorrentes de períodos de estiagem prolongado ou de inundações. Para vocês terem uma ideia, a produção de grãos nessa safra vai ter 13,5 toneladas a menos, mais de 4% a menos do que a safra anterior, por conta desses impactos. E, no entanto, a bancada ruralista no Congresso continua patrocinando uma agenda fortemente antiambiental. Um dos projetos mais recentes que está sendo colocado em discussão é um projeto que pode liberar a exploração econômica de 48 milhões de hectares de campos nativos em vários biomas brasileiros. E é sobre esse tema, né, que a repórter Fabiola Mendonça se debruça nessa matéria, fala sobre
a agenda antiambiental no Congresso e sobre as consequências que podem recair sobre o próprio agronegócio em relação a esse tema. Afinal de contas, a questão ambiental está sendo cada vez mais levantada como justificativa para barreiras comerciais, né? Vejam vocês que, recentemente, o presidente francês Emmanuel Macron esteve no Brasil, né? E ele reiterou a oposição, o veto dele ao acordo Mercosul-União Europeia, acordo este que cá entre nós nem é assim tão vantajoso ao Brasil, mas a oposição que é feita por ele é muito decorrente do protecionismo de produtores rurais, de agricultores franceses, que tem um lobby muito poderoso no país, né, e que se voltaram contra esse acordo, temendo justamente a entrada de produtos do agronegócio brasileiro no mercado francês. E a justificativa para essa oposição é justamente o cumprimento de normas ambientais. Os agricultores franceses dizem estar submetidos a uma legislação mais rigorosa, além de impedidos de usar mais de 100 de agrotóxicos que foram liberados de forma irresponsável aí nos últimos anos para uso no Brasil. Então, este é um tema que é discutido em profundidade nessa reportagem e também discutindo aí como, eventualmente, isso pode ser até um tiro no pé do agronegócio e continuar patrocinando esse tipo de iniciativa. Mas esta edição também tem uma reportagem do Barrocal bastante interessante, que é um tema espinhoso, Barrocal, mas que assim, eu queria até tirar algumas dúvidas com você. Eu vi que o governo preparou uma medida provisória para tentar baratear a tarifa de energia usando recursos da privatização da Eletrobras. É isso mesmo? E ao fazer isso não enfraquece a posição do governo de tentar exercer um controle maior sobre essa empresa? Rodrigo, o Ministério de Minas e Energia elaborou, sim, uma proposta para tentar baratear a conta de luz dos brasileiros nesse ano. A ANEEL, a Agência Reguladora do Setor Elétrico, calcula que a conta de luz dos brasileiros nesse ano vai subir aí em cerca de 5,5%, que é mais do que a inflação projetada para o ano, algo entre 3,5% e 4%. No ano passado, a conta de luz dos brasileiros já subiu o dobro da inflação, arredondando aí 9,5% no caso da luz e 4,5% no caso da inflação de maneira geral. E, então, para combater essa alta reiterada da conta de luz, o Ministério de Minas e Energia se debruçou sobre o assunto e chegou à seguinte proposta: vamos pegar dinheiro que a Eletrobras privatizada daria ao governo ao longo de 25 anos e usar essa grana para subsidiar a tarifa da população. Só que o que o Ministério quer é pegar esse dinheiro que viria ao longo de 25 anos já. Como? Ou a empresa concorda em dar esse dinheiro de forma antecipada, e aí a gente pode supor que haverá um desconto, né, por parte do governo no recebimento desses recursos. A gente está falando em torno de 26 bilhões de reais. Ou então o governo vai ir até um banco e dizer assim: olha, banco, eu tenho 26 bilhões para receber da Eletrobras em 25 anos. Você não quer me adiantar aí, sei lá, 20 bi, e aí você cobra esses 26 bi da Eletrobras aí ao longo de 25 anos? É o que se chama de securitização. Então, o Ministério de Minas e Energia elaborou uma medida provisória que permitiria essa securitização, que é um negócio via bancos, na hipótese de a Eletrobras não concordar por conta própria e antecipar o pagamento dessa grana. Só que essa negociação da empresa ou melhor, a negociação do governo com a empresa ocorre no momento em que existe uma outra negociação entre as duas partes, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, em decorrência de uma ação judicial movida pelo governo no ano passado contra um aspecto da privatização da Eletrobras. Que aspecto é esse? O governo tem 40%, arredondando, 40% do capital da empresa, mas só 10% de voz e voto. E o governo Lula quer equilibrar, quer ter voz e voto proporcionais ao tamanho do seu capital. Então, Rodrigo, fica justamente essa dúvida. Ao negociar com a Eletrobras
o eventual pagamento antecipado desses 26 bilhões de reais. O governo não estaria abrindo mão, lá no Supremo Tribunal Federal, de um ganho maior sobre ter voz e voto na empresa? Esse é um dos aspectos aí da minha reportagem, como você mencionou, uma reportagem sobre o setor elétrico, o tamanho da conta de luz no bolso dos brasileiros e o que o governo tem pensado para tentar suavizar, baratear a energia elétrica residencial no Brasil. Tá certo, Barrocal. Aliás, o Kaká, nosso editor de vídeo, que não aparece para vocês, mas está sempre aqui entre nós, acaba de me encaminhar aqui uma postagem do Jean Paul Prats, presidente da Petrobras, fazendo um gracejo aqui nas redes sociais. A pergunta é uma pergunta: Jean Paul Prats vai sair da Petrobras? Ele responde: acho que após as 8 horas vai para casa jantar e amanhã às 7 está de volta na empresa. Bom, enfim, parece confiante de que vai permanecer no cargo, é isso, Balcão? Parece. Agora, é de registrar-se também que essa notícia de que ele teria pedido uma audiência com Lula para, digamos, resolver em caráter definitivo a permanência dele ou não na empresa, provavelmente essa notícia saiu justamente de dentro da Petrobras. Então, essa postagem do presidente da empresa tem cara, na minha avaliação, aí de despiste. Ele criou uma situação que seria esse pedido de audiência urgente com Lula para resolver a própria permanência. E aí, diante da possibilidade de que essa conversa com Lula termine na demissão dele, ele resolveu aí, então, colocar esse post nas redes sociais para mostrar que não, que ele fica. De fato, nesse momento, ele é presidente da empresa. Falta saber se continuará sendo num futuro aí, não muito distante, quem sabe nos próximos dias, na semana que vem, enfim. Talvez volte amanhã às 7, mas não na segunda-feira. É o que veremos. Né? Justamente. É o que veremos. E o Robson Pifano, ele pergunta: como o agro pede socorro ao governo, que já o subsidia com cerca de 62 bilhões? Robson, eu acho que, na verdade, o valor deve ser até superior. Pelo menos que eu tenha ideia do Plano Safra, ele beira os 360 bilhões. Claro que ali tem crédito, não é só subsídio exatamente, né? Mas sim, é um setor que recebe forte subsídio do Estado, mesmo assim pediu socorro por conta dessas quebras de safra, mas não deixa de ser também um setor muito importante para a economia brasileira, que é o que tem puxado aí o crescimento do PIB. Há toda uma discussão sobre o retorno social do agronegócio, se ele emprega tanto quanto outros setores, se ele paga salários tão atrativos quanto outros setores, se valeria a pena um volume tão grande de subsídios, de benefícios e tal. Isso foi tema, inclusive, de outras reportagens da Carta. Mas essa reportagem que eu mencionei, da última capa da revista, ela mostra como, na verdade, assim, é uma situação delicada. O agronegócio ele está o tempo todo pressionando por uma legislação mais frouxa na área ambiental, mas ele está na contramão de um movimento mundial que caminha na direção contrária. Então, quer dizer, é um risco para ele próprio, é quase um tiro no pé mesmo, porque você está dando justificativa para que outros países levantem barreiras comerciais, levantem barreiras protecionistas, sejam elas justas ou injustas, entende? Tipo, eventualmente um país que tem também uma postura ambiental nada correta pode levantar isso como justificativa. Não, mas vocês estão desmatando a Amazônia, vocês permitiram o desmate de 48 milhões de hectares. Às vezes é o sujo falando do mal lavado, mas o fato é que o agronegócio tem dado brecha para que esses países levantem esse tipo de argumento, né, Barrocal? Correto, Rodrigo. Nós vimos tudo o que aconteceu no governo Bolsonaro, um governo que não tinha nenhuma preocupação ambiental. Por exemplo, o Fundo Amazônia, um fundo que funciona com doações internacionais. A Alemanha e a Noruega ficou paralisado, porque esses governos de Alemanha e Noruega entendiam que
não haveria respeito ao meio ambiente no Brasil. Então, sim, é verdade. O agronegócio brasileiro não pode reclamar de barreiras não tarifárias impostas em outros países por razões ambientais, porque o agronegócio dá motivo no Brasil, sim, para essa crítica. Pois é. Bom, nos encaminhamos aqui para o fim do programa, e eu vou pedir para Mariana, se você pode deixar como comentário final um resuminho da sua reportagem na edição impressa, Mariana. A Mariana, ela traz um perfil do secretário de Segurança Pública de São Paulo, Guilherme Derrite, né? Ele que acaba aí de colher os louros da política dele, a Operação Verão na Baixada Santista, né, no litoral de São Paulo, terminou com 56 mortes. É isso, Mariana? É isso, Rodrigo. Essa semana eu me debrucei a investigar um pouco sobre quem é essa figura que está à frente da Secretaria de Segurança Pública, né? Porque faz 1 ano e 4 meses que começou o governo do Tarcísio e a gente nota que houve uma guinada mesmo no projeto de segurança pública de São Paulo. Parece uma coisa muito estável. Há 20 anos o mesmo governo, PSDB, não que fosse uma polícia tranquila e que fosse uma polícia que não era violenta, não é isso que eu estou dizendo. Mas o que aconteceu nesse último ano é que a polícia de São Paulo se tornou muito mais violenta. O último levantamento feito no fim do ano passado demonstra que as mortes causadas por policiais em serviço aumentaram 34% nesse último ano, com relação ao ano de 2022. Então, esse já é o projeto Derrite, o projeto Tarcísio. E aí, a cereja do bolo desse projeto é a Operação Verão. A Operação Verão, ela acontece todo ano no litoral sul de São Paulo. É uma operação de praxe da polícia para lidar com turistas, com tráfico de drogas, as questões que envolvem o porto. Mas dessa vez já tinha acontecido a Operação Escudo no fim do ano passado, em decorrência da morte de policiais, se deflagrou uma operação de caça aos criminosos responsáveis por essas mortes. Essa operação terminou com mais de 30 mortos, a Operação Escudo, no fim do ano passado, e nesse ano a Operação Verão acabou se desdobrando numa continuidade do que foi a Operação Escudo, que já tinha sido uma operação marcada por muita violência. Quando eu falo violência, Rodrigo, os relatos que a Ouvidoria de São Paulo tem recebido e que quem tem participado das diligências em loco tem ouvido das vítimas, relato de tortura, de invasão de domicílio, de pessoas absolutamente sem nenhuma possibilidade de defesa sendo assassinadas, e não trocas de tiros e conflitos como o secretário tem alegado todas as vezes que ele é questionado sobre isso. Então é muito grave no momento que a operação é encerrada, nessa segunda-feira, com 56 mortos, e aí o secretário é questionado sobre isso e ele diz: eu nem sabia que eram 56 pessoas que tinham morrido, porque eu não contabilizo essas mortes, isso é efeito colateral. E aí ele fala com muito orgulho sobre como ele está combatendo o crime organizado, e assim, muito bom que está combatendo o crime organizado, que bom que está avançando para a asfixia econômica do crime organizado, do tráfico de drogas internacional no Porto de Santos, que é o que ele diz que está acontecendo. Mas para isso precisava ter matado 56 pessoas na periferia. Eu não acho que para sufocar economicamente o traficante você precisa ir lá na periferia sufocar com violência a população que mora nessas regiões menos favorecidas economicamente. Então, o ouvidor diz, tem pessoas, senhoras, velhinhas, que moram há 40 anos nessa região e estão vendendo suas casas, estão apavorados com a violência que está acontecendo dia a dia. Os estivadores do porto que saem para trabalhar de madrugada sendo abordados pela polícia com extrema violência, tendo até a marmita deles revirada. As pessoas não parecem suspeitas. Então, o que aconteceu foi que vieram tropas de todo o estado mandadas para essa operação e perdeu-se um pouco o controle. E aí, para não entregar o que eu investigo na matéria, porque eu acabei me alongando aqui falando sobre a Operação Verão,
é quem é essa figura que está à frente, que está comandando essa operação, que está comandando essas tropas, qual que é a mensagem que o secretário de Segurança Pública tem passado para a corporação. E aí eu conversei com uma série de analistas, de defensores dos direitos humanos, de parlamentares do Estado de São Paulo, que estão muito preocupados com o cenário que está se desenhando com essa figura à frente da secretaria. Pois é, uma pista, o secretário de Segurança Pública de São Paulo é um ex-oficial da Rota que, segundo ele próprio admitiu em podcasts bolsonaristas, foi afastado da Rota por excesso de mortes. Barrocal, para você ser afastado da Rota por excesso de mortes, você tem que ter algum talento, não? Tem que ter um dedo duro na hora de puxar o gatilho. É verdade. Bom, mas e lembrando também que essas mortes na Operação Verão, elas tiveram um crescimento assustador após o assassinato de um soldado da Rota no dia 2 de fevereiro, o soldado Cosmo, né? Então, ambas as operações, a Operação Escudo e a Operação Verão, agora tem toda a cara de serem operações de vingança, de retaliação, né? Não exatamente dos motivos alegados pelo governo. É curioso até isso, Rodrigo, esse descontrole, acho que é importante dizer, a sensação de descontrole de segurança pública, porque quando morre esse policial da Rota, na verdade, é o soldado Reis. O Reis foi no ano passado. O Reis foi o que deflagrou a Operação Escudo. Perdão, o quando Cosmo morre o Reis, e daí o Cosmo agora, são 2 oficiais da Rota em 3 meses assassinados, e a última vez que um policial da Rota tinha sido assassinado em serviço tinha sido em 1999. Então, os policiais estão sendo colocados mais em risco também. Isso é uma questão. Aí o secretário fala, mas os defensores dos direitos humanos nunca pisaram num velório de policial. Mas não estava morrendo tanto policial assim até ano passado, ano retrasado, antes do Tarcísio assumir. Então ele também está colocando a tropa mais em risco. Ele, nas entrevistas antigas que ele falava sobre a Rota, ele fala que a Rota é preparada para ir para a guerra. Mas que guerra é essa? A gente não tinha uma guerra até então. Parece que está sendo cavada. Pois é. E, Barrocal, quem é o seu convidado amanhã no Poder em Pauta e qual assunto que você gostaria de destacar aqui no término do nosso programa? Convidada do Poder em Pauta amanhã é a Clarice Campelo Ferraz, é uma professora de Ciências Econômicas da Universidade Federal do Rio de Janeiro, é também diretora do Instituto de Desenvolvimento Estratégico do Setor Elétrico. Será uma entrevista justamente sobre essa nossa realidade de conta de luz cara e o que o governo pode, deve fazer para tentar baratear e melhorar a situação aí das pessoas. Uma entrevista a partir das 15 horas aqui no canal de Carta Capital no YouTube. E eu termino, Rodrigo, chamando a atenção de quem nos assiste por uma situação tensa no ar aqui em Brasília. Uma situação tensa que tem como protagonista o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e o presidente do Congresso Nacional, o senador Rodrigo Pacheco. No final do ano passado, o Congresso aprovou uma lei para manter por mais alguns anos o direito de alguns setores empresariais não pagarem um determinado imposto que existia sobre a folha de salários desses setores empresariais. Só que o governo Lula contava com a volta da cobrança desse imposto já nesse ano, porque o governo Lula caça dinheiro onde puder para manter as contas públicas minimamente em ordem, poder levar adiante investimentos em obras de infraestrutura, em programas sociais. Então, no final do ano passado, o governo baixou uma medida provisória que anulava aquela lei e recolocava a cobrança do imposto sobre a folha de salários desses setores. E desde então, tem havido negociações entre governo e Congresso, porque o Congresso não aceita a volta da cobrança desses impostos. O Congresso está nessa posição dele, manifestando uma defesa dos interesses patronais. E o que o presidente do Senado, o presidente do Congresso fez essa semana? Ele prorrogou a vigência dessa medida provisória, toda medida provisória, a cada 60 dias, até ela ser votada ou caducar em definitivo.
uma medida provisória precisa ser renovada. A renovação da vigência dela por 60 dias cabe ao presidente do Congresso, que é o presidente do Senado. E aí, nessa semana, ao prorrogar por mais 60 dias a vigência dessa MP, o presidente do Congresso excluiu de uma parte da medida provisória uma cobrança de impostos sobre a folha de salários dos municípios. E o governo Lula não aceita essa isenção para os municípios, quer, dentro da mesma lógica de voltar a cobrar impostos sobre a folha de salário das empresas, quer arrecadar o que puder com suas tributações aí para levar adiante uma série de políticas públicas. E aí, o que o ministro da Fazenda tem dito, e não foi agora que ele começou, é que essa discussão pode acabar no Supremo Tribunal Federal. Por quê? Porque existe uma regra clara que o Congresso desrespeitou ao aprovar no ano passado essa lei que manteve por mais alguns anos a isenção de impostos sobre a folha de salário de alguns setores empresariais. Que regra é essa? É uma lei desse tipo só poderia ter partido de dentro do governo. Ela não poderia ter partido de algum deputado ou de algum senador, que foi o que aconteceu. Então, a lei flagrantemente inconstitucional, se for levada essa questão ao Supremo, ganha o governo, perde o Congresso. Só que o governo não gostaria de usar, digamos, essa bomba atômica, porque uma disputa desse tipo no Senado, no Supremo, vai ter, muito provavelmente, outras implicações. Por exemplo, o Congresso já está enfurecido com o Supremo por causa de alguns julgamentos. Exemplo, descriminalização do porte e da posse de algumas quantidades aí de maconha. O Supremo caminhava para descriminalizar essa posse e esse porte, e o Congresso não aceita, inclusive o próprio presidente do Congresso, de novo, o senador Rodrigo Pacheco, propôs uma mudança na Constituição para deixar bem claro, é sim crime no Brasil usar, ou melhor, a posse e o porte de qualquer quantidade de drogas. E o governo conta com alguma boa vontade do Supremo para poder levar adiante algumas políticas públicas diante de um Congresso que é marcadamente direitista, de viés conservador e patronal. E mais, um outro exemplo de implicações que uma revolta do Congresso com o Supremo pode causar. Punição a todos os envolvidos pela tentativa de golpe de 8 de janeiro e também pela tentativa de golpe de Jair Bolsonaro de, no fim de 2022, anular o resultado da eleição na base da canetada. Então, Rodrigo, essa é uma situação tensa que merece ser acompanhada pelas várias implicações possíveis para além do objeto em si, que é uma questão tributária nesse momento. Pois é, o problema não é o resultado do julgamento, mas a retaliação que virá a seguir. É como as consequências, justamente. É como um soldado da rota que morre no litoral paulista. Bom, pessoal, eu gostaria muito de agradecer a presença dos meus colegas, da Mariana Serafim, do André Barrocal, do nosso convidado que esteve aqui até pouco tempo, Leno Streck, do Kaká, nosso editor de vídeo. Eu tenho só um tema que eu acho que valeria a pena mencionar, como um convite à leitura de uma reportagem do Observer, que é a versão dominical do jornal britânico The Guardian. Carta Capital publica com exclusividade conteúdos desse jornal e que fala sobre a postura de Israel, né, que, a despeito da pressão dos Estados Unidos e da comunidade internacional, está mantendo a sua campanha militar em Gaza e promete aí uma grande incursão, uma incursão de grande escala na cidade de Rafah, que fica ali na transição da faixa de Gaza para o Egito, algo que deve causar aí não só muitas mortes, mas também uma grande dor de cabeça internacional se houver aí, a necessidade de ter que abrir a fronteira para refugiados palestinos no Egito, enfim. É uma reportagem que eu acho que vale muito a pena ler, está na edição semanal de Carta Capital desta semana. Os assinantes
já tem disponível esse material no site ou no aplicativo. Quem está gritando, esgoelando, é o meu gato. Já Fred. deu! É o meu gato, Fred. Ele está dizendo assim, acaba essa transmissão. Acaba! Pelo amor de Deus, e venha para cá. Então, pessoal, vou atender ao pedido deles. Agradeço a presença de todos. Um forte abraço e até a próxima semana. Já notou como os jornais de maior circulação do Brasil estão sempre unidos na defesa de pautas como controle de gastos públicos, Banco Central independente e a firme oposição a qualquer iniciativa para taxar os 10% mais ricos, aqueles que abocanham 60% da renda nacional? Pois é, esse monocórdio discurso único da mídia tem raízes profundas. Somente 5 famílias controlavam metade dos veículos de comunicação de maior audiência do país em 2017, segundo a ONG Repórteres Sem Fronteiras. E o pior, essa concentração está aumentando com a compra de grupos de mídia por bancos e corretoras. Agora, refresque a memória. Você lembra qual foi a primeira publicação a denunciar os abusos da Lava Jato, muito antes do vazamento daquelas conversas que comprovaram o conluio do juiz Sérgio Moro com procuradores da República para prender Lula? Recorda-se de quem desde o primeiro momento denunciou que o impeachment de Dilma Rousseff era um golpe? Nadar contra a corrente sempre foi a nossa especialidade, mas também nos cobra um preço alto. Carta Capital sofreu boicote sistemático dos governos Temer e Bolsonaro, inclusive com pressões para que grandes empresas deixassem de anunciar na revista. Só sobrevivemos nesse período graças à inestimável contribuição dos nossos assinantes e apoiadores individuais, trabalhadores como eu e você que ainda sonham com um país mais democrático, justo e inclusivo. Somos muito gratos a todos que nos apoiaram nesse momento. Mas o perigo não passou. A concentração do mercado publicitário nas chamadas Big Techs tem ferido de morte veículos com estrutura bem mais robusta do que a nossa. Imaginem o impacto desse fenômeno em quem nunca pôde contar com o apoio de grandes empresas e grupos financeiros. E é por isso que renovamos o pedido de apoio. Só conseguimos manter o jornalismo corajoso, honesto e transparente de Carta Capital com as contribuições de nossa comunidade. Não adianta criticar a mídia corporativa e não apoiar quem sempre esteve ao lado da democracia, da diversidade e dos direitos humanos. Faça sua parte. Contribua com Carta Capital. Faça uma assinatura para receber a revista em sua casa ou faça uma assinatura digital. Se você não pode assumir um compromisso mensal agora, doe qualquer valor em nosso site ou no Superchat durante as nossas transmissões ao vivo pelo YouTube. Valorizamos igualmente todas as formas de contribuição, não importa a quantia que você possa despender, porque temos clareza de que juntos somos mais fortes e podemos vencer o discurso único da mídia.